Fala pessoal do quinto período, vamos continuar então nossas aulas de Direito Civil 5. Agora falando da aquisição da propriedade móvel. A gente falou até agora, ou nas últimas duas aulas, da aquisição da propriedade imóvel. Hoje então nós vamos trabalhar a aquisição da propriedade móvel, que pode se dar das formas previstas aí a partir do artigo 1260 até o artigo 1274. Uso capião, ocupação, achado do tesouro, tem também a tradição, a especificação, confusão, comistão e adjunção. São essas formas de aquisição da propriedade móvel. Então, começando pela uso capião. A aquisição da propriedade móvel por meio do uso capião obedece basicamente aquilo que nós já estudamos no último vídeo de uso capião dos bens imóveis. Aqueles requisitos de posse qualificada, mansa pacífica contínua em conteste, somada a uma prescrição aquisitiva, a um tempo de posse, vai gerar a aquisição da propriedade, ou vai levar à aquisição da propriedade. Bom, existem duas espécies de uso capião de bens móveis. Uso capião ordinário, previsto no artigo 1260, que exige 3 anos, além de posse qualificada, e uso capião extraordinário, que é previsto no artigo 1261, posse de 5 anos. O que nós temos que considerar aqui é que na ordinária, assim como no uso capião de bens imóveis, se faz necessária a comprovação de justo título e boa-fé. No uso capião extraordinária, o tempo é maior de posse, mas eu não preciso comprovar justo título e nem boa-fé, tá bom? Então essas são as duas formas de uso capião dos bens móveis. E aí depois nós passamos para a ocupação, prevista aí no artigo 1263. Ocupação é quando há o assenhoramento de uma coisa sem dono. Não deve ser confundido isso aqui com descoberta, tá? Não se confundam com descoberta. Descoberta que está prevista aí lá no artigo 1233 do Código Civil. Então não confundam com a descoberta. Ocupação é diferente. Ocupação é quando existe uma coisa que não tem dono, é uma res nullius, uma coisa que nunca teve dono, ou uma res derelicta, que é aquela coisa abandonada. Então, foi abandonado por alguém, por exemplo, o cara jogou lá um som antigo, um som velho, um aparelho de som no lixo. Bom, ele abandonou, ele declarou ali de forma tácita que não quer mais ser dono daquela coisa. Então você vai lá e se a senhora dela, aí vai haver então o fenômeno da ocupação, e aquele que ocupar a coisa abandonada ou a coisa que nunca teve dono será considerado então dela proprietário. Como exemplo aí de res nullius que nós podemos citar são os animais, né, os animais silvestres. Apesar de haver uma legislação específica que proíbe a aquisição de sua propriedade, mas seriam bens sem donos. Então haveria a possibilidade de ocupação e tornar-se proprietário por meio dessa forma de aquisição da propriedade. O outro item, o outro instituto acerca da aquisição da propriedade móvel é o achado do tesouro. Está aí previsto a partir do artigo 1264 até o 1266. O achado do tesouro é previsto no Código, no artigo 1264, como sendo a aquisição da propriedade por aquele que encontrar depósito antigo de coisas preciosas, oculto, de cujo dono não haja memória. Esse bem aí que for encontrado será dividido entre o proprietário do prédio em que ele estava e aquele que o encontrou casualmente. Por que aquele que o encontrou casualmente? É porque ele não tinha pretensão de encontrar e aí, por um acaso, encontrou. Diferentemente daquele caso em que o dono do prédio contrata alguém para procurar alguma coisa. Nesse caso específico, não haverá a possibilidade de dividir a propriedade da coisa encontrada, do tesouro encontrado, vamos dizer assim, com quem o encontrou, porque já era algo contratado, combinado. Então quem fez a descoberta ou quem achou o tesouro
não torna proprietário da coisa simplesmente aquele que era o dono do prédio, que é o dono do prédio, que vai ter a propriedade desse tesouro encontrado. Os requisitos então são: no achado do tesouro, depósito antigo e oculto, tem que ser coisa preciosa e tem que ter ausência de memória de quem seja ou tenha sido dono dessa coisa. Outra forma de aquisição da propriedade móvel é por meio da tradição. Tradição é um negócio jurídico translativo da propriedade móvel. Por quê? Porque imóvel, segundo o artigo 108, não basta a tradição, que é a entrega da coisa, para haver então a transferência da propriedade. Diferentemente das coisas móveis, que é o negócio jurídico, a tradição passa a ser um negócio jurídico que é capaz de transferir essa propriedade. A tradição tem algumas espécies, por exemplo, a real, que é a entrega física da coisa. Comprei um celular de alguém, pagou, pegou o celular já é seu. A simbólica, que é, por exemplo, quando você faz a entrega vou entregar o carro, mas você não está entregando o carro, você entrega a chave. Simbolicamente, com a entrega da chave, você entregou, então fez a tradição da coisa. Pode ser ficta também. A ficta, ela se classifica em pelo menos 3 situações, que é o constituto possessório. Imagine que você é proprietário de alguma coisa, vende e continua na coisa como locatário a partir de agora. Você tinha então a posse direta da coisa em razão da propriedade, agora você tem em razão da locação. Houve o constituto possessório, não precisou ser entregue a coisa, você já estava nela. A alienação da coisa sob o poder de terceiros. Eu tenho aqui um carro que está alugado para Uber, né? E aí o locatário trabalha como Uber, e aí eu vendi esse carro para você, né? Não tem jeito de eu te entregar o carro na mão, porque existe uma relação obrigacional vigente aqui com o locatário, com o Uber. Então ele continua na posse, mas você agora é proprietário. Você não efetivamente pegou a coisa, recebeu a coisa, mas houve então a entrega ficta, a tradição ficta. E o traditio brevi manu, que é quando o locatário, é o inverso do constituto possessório. É quando o locatário torna-se proprietário da coisa. É um exemplo, né? Então aí há o traditio brevi manu, que nós devemos considerar também. Especificação do artigo 1269. Você pega a matéria-prima, transforma ela em alguma coisa. Você pegou, por exemplo, pedra-sabão e transformou em uma escultura. Houve a especificação de uma matéria-prima em alguma coisa. Essa especificação então faz com que a propriedade da coisa que se obtém transformado fique com aquele que especificou. Agora, observando as regras aí do artigo 1269, que aquele que trabalhando em matéria-prima em parte alheia obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Ou seja, ele tinha a propriedade parcial da matéria-prima, né, e obteve uma espécie nova a partir dali. E se a matéria-prima for toda alheia, o artigo 1270 fala: se toda a matéria for alheia e não puder reduzir-se à forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Aí nós temos que entender que se toda matéria-prima não for de quem está especificando e ele agiu de boa fé, ele será proprietário. Se incorrer nas hipóteses do parágrafo 1º e 2º, nós teremos uma outra regra a ser aplicada. Fiquem atentos aí a essas regras. A especificação acontece muito, né? Por exemplo, transformação de couro em vestuário. Você pegou uma matéria-prima e especificou, transformou em uma roupa. Tem que ficar atento a esses detalhes aí para saber qual a regra que você vai aplicar. Nós não conseguimos passar por todas elas aqui, é só para você ter um norte aí. Confusão, comistão e adjunção, previsto aí a partir do artigo 1272. Bom, esses 3 institutos são ou podem ser
definidos como a mistura de alguma coisa, de algum objeto, né? Você mistura objetos e aí você pode ter confusão, combustão ou adjunção. Confusão é a mistura de coisas líquidas. A combustão é quando você mistura coisas sólidas. E a adjunção é a justaposição de uma coisa a outra, é a soma de uma coisa a outra, né? Por exemplo, quando você solda lá uma coisa em outra, e aí agora estão pregadas ali, houve a adjunção, tá certo? Aí você vai analisar as regras aí do 1272 até o 1273 para você entender melhor esse assunto, para que possa então tirar todas as dúvidas aí que você eventualmente tiver. Se sobrevier dúvidas além dessas que você não vai conseguir tirar fazendo a leitura do artigo do material de apoio, mande a pergunta para mim através do fórum ou através de e-mail, tá bom? Um abraço e até mais.